Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos a esta que é a nossa penúltima lição, onde já vamos fechar o ciclo. Tem sido um ciclo interessante de reflexão sobre o processo de atuação e hoje já vamos começar com o encerramento deste ciclo 4, que corresponde aqui às lições práticas. Obviamente que na versão livro temos mais exercícios e mais lições e um conjunto de, digamos, de observações e dicas mais aprofundados naquele que é o método ator de topo e que no fundo corresponde ao ciclo 4, precisamente do palco, não é? Digamos assim, da oficina palco, que é também uma obra que tenho escrita e que irei publicar brevemente. Mas aqui interessa mais também publicitar e explicar um bocadinho sobre as duas oficinas, em particular sobre esta, sobre o palco, que tem a ver com a atividade cênica, com a entrega, com a vida de atores, mas também com um conjunto de ferramentas que procurei trazer aqui ao longo destes últimos 30 dias, não é? Hoje é a lição 30, falta a lição da manhã, que será a última lição de encerramento e que introduzirá já o próximo ciclo de palestras, que começarão, obviamente, o signo de Virgem, ou neste caso a oficina da clínica e tudo o que ela nos vai trazer também de técnicas. Mas aqui fechando o ciclo e falando um bocadinho daquilo que foi o palco, aprendemos aqui muito acerca de como é que os atores se empoderam, como é que se colocam digamos assim, em jogo, como é que criam empatia, como é que desenvolvem a sua própria persona e como é que combatem o ego para deixar sobressair aquilo que é a sua essência. Mas avançando um bocadinho mais na lição e passando aqui ao slide segundo, nós temos que saber ser instrutores, não é? Portanto, de alguma forma, pegar em toda esta experiência, lições de aprendizado e levá-las agora para o mundo, sermos nós os promotores, digamos, desta revolução, desta transformação que é a energia do palco. E é sobretudo nesse sentido que coloco aqui este slide, não é? Que diz que para concluir o slide com o ciclo 4, este ciclo do ator de topo, não é? Do método do ator de topo, o MAT, como vocês já foram conhecendo ao longo destas 30 lições, que é importante refletir sobre a experiência, não é? E então aqui um momento de reservar pelo menos 5 minutos durante o seu dia para responder a algumas perguntas sobre o processo e o que aprendeu até aqui, ok? Portanto, ter aqui um momento de autoavaliação e autorreflexão com todas estas cerca de 30 lições que tivemos até aqui e o que é que pode tirar delas, o que é que aqui efetivamente encontrou como aspectos importantes que leva para a sua vida, para os seus palcos pessoais, para todas as transformações que quer fazer e o que é que realmente isto foi importante, ou seja, perceber como é que funciona o palco, a energia, a sua verdade e eu interior, não é? As três fases da verdade cênica e como é que ela se trabalha e transforma. Portanto, tudo isso aqui acaba por ser relevante e importante neste momento de refletir e aprofundar, ok? Portanto, seria esse aspecto que eu traria aqui como importante. Portanto, a reflexão sobre o ciclo 4, revisitar aqui as técnicas essenciais para aprimorar a presença técnica e que têm muito que ver com a capacidade de conhecer a nossa própria verdade interna e interior, a capacidade da escuta ativa, que é absolutamente essencial, a blindagem, que acaba por funcionar como o nosso travão em contraponto ao nosso autoconhecimento e autoconfiança, que funcionam como aceleradores e capacidade de chegar mais longe, como é que isso tem impacto em palco e a relação com parceiros e público, como é que isto tudo se conjuga desse ponto de vista, como é que conseguimos aqui, a partir da nossa própria essência, transformarmos a nossa realidade. Tudo isso acaba por ser aqui motivo também de reflexão, neste fechamento do ciclo 4, daqui do MAP, do método ator topo, e que seria importante vocês neste momento terem esse vosso tempo, essa vossa estrutura mental para também trabalharem um pouco aqui este significado, esta emocionalidade que trouxeram aqui durante estes 30 episódios, estas 30 lições de palco. Portanto, visualize um palco, não é? Que será o desafio, o exercício do palco como entidade viva. Eu diria que deverá fazer uma respiração normal durante 2, 3 minutos, apenas para concentrar e para chegar aqui a um ponto meditativo, e depois a partir desse momento de meditação visualize o palco como um personagem simbólico com quem você dialoga, cria tensão e harmonia, e portanto para durante esse período de tempo, reflete, traz aqui um bocadinho um momento
de pausa, de pensamento, de estruturação de ideias, onde reflete sobre o plano mental, corporal e depois vem trazendo aquilo que é o espiritual e o emocional, que acaba por se conectar e que tem a ver com a sua própria essência, para depois fechar isto tudo com um plano etéreo, um plano em que sinta realmente uma transformação e um movimento superior, que realmente conecta todos estes pontos seus, internos, externos, que ajudam aqui a transformar um pouco a sua realidade e a partir daí visualiza então o palco com a personagem simbólica e você vai dialogar com ele e criar tensão e harmonia, ok? No fundo, este é o desafio que se traz aqui a nível deste exercício, o palco como entidade viva. Depois, numa segunda fase, traremos aqui a sensação de relação com o diálogo vivo. Portanto, imagine-se nesse palco, nessa sensação, e comece a criar um diálogo com essa personagem simbólica ou imaginária, e a partir desse momento vá conduzindo, digamos, a sua realidade, como se tivesse uma plateia a assistir, procurando criar um diálogo mais ou menos vivo, em que continue, em que deixe que o palco o movimento e o leve e exija apenas, sinta que o palco, ou seja, que aquela cena e aquele momento que está a viver, exija de si autenticidade e comprometimento. E sinta isso a partir de si, da sua essência, do seu eu, da sua verdade interior, a partir do seu eu, da sua verdade e não do seu ego. E deixe-se conduzir. No fundo, como se estivesse a cantar para uma plateia, mas a partir de si mesmo, e a ouvir-se a si próprio e a dialogar consigo. E veja que está ali no palco, e o palco é como se fosse uma entidade viva com a qual se relaciona e na qual se sente completamente acolhido. Aceita esse acolhimento, entregue-se a esse acolhimento e continua a trabalhar as suas energias, as suas verdades com aquele momento especial que está ali a criar com o palco. Isto ajudá-lo também a ter esta sensação de completude e é um exercício extremamente importante para você se sentir integrado, estruturado perante as suas dificuldades e os seus desafios. Isto vai levar a uma transformação pessoal, portanto, vai transformar a sua relação com o palco, é como se fosse um momento especial, no fundo um templo seu, um templo interno, um templo com o qual estabelece a sua própria religião, a sua própria capacidade de se interligar, sempre a partir do corpo, o corpo como objeto primeiro, onde recebe as sensações e as emoções, que transporta para a espiritualidade através da mente. E a sua mente transforma o seu corpo, porque consegue levar aquilo que é o seu pensamento para a adequação do seu corpo às circunstâncias e aos momentos. E, portanto, tudo isto reflete que a sua atuação é nada mais, nada menos do que o mundo exterior em si e o seu mundo no exterior, nas pessoas, e, portanto, consegue aqui que a sua atuação se reflita no mundo, nas pessoas e em si mesmo, de uma forma harmoniosa, equilibrada, estruturada, que o leva a avançar para novos mundos, para novas realidades, que o estruturarão de uma forma diferente, mais aberta e mais coesa. Agora chegamos à questão das perguntas para a autoavaliação. Estamos aqui também num momento de avaliação final, depois daqui de termos estabelecido um momento de equilíbrio e de entendimento consigo mesmo, em que teve a estruturar-se, em que teve a pensar, em que teve a equilibrar-se, é a altura, digamos, de fazer as perguntas a si próprio, no fundo a autoavaliação relativamente àquilo que aconteceu. E essas perguntas de autoavaliação que deve fazer é como é que você sentiu a relação com o palco, como é que você se sente vibracional e energeticamente em relação ao palco, quais as técnicas que mais o ajudaram a ligar-se ao palco, ou seja, que técnicas é que o motivam, o levam e o envolvem relativamente ao palco, como é que isso impactou a sua confiança, como é que você se sentiu a partir daí, ou seja, não só as técnicas como também depois o impacto à confiança, como é que isso pode influenciar outras áreas da sua vida, e aqui já a diatriba ou a passagem para outras áreas com as quais o palco se possa relacionar, já que a ação através do corpo em relação ao outro, que desafios enfrentou e como os superou relativamente àquilo que lhe foi apresentado enquanto desafio final e enquanto forma de relacionamento consigo mesmo e com os outros, ok? Estas perguntas de autoavaliação são muito importantes que as responda e que consiga ser sincero consigo mesmo relativamente àquilo que foi este tempo de transformação interna e de aceitação das suas próprias limitações. Finalmente, considerações finais.
É importante perceber, depois de todo este momento de relação com o palco, de autoavaliação e de processamento de uma série de verdades internas que são sempre essenciais ao nosso próprio caminho e transformação, que efetivamente atuar é muito mais do que decorar falas. E creio que isso é importante. Nós, ao longo deste curso, tentamos apartar-nos da simplicidade do básico, de ligar apenas àquilo que é o superficial, para mergulharmos numa atuação em profundidade que nos conecta com a emocionalidade e com a espiritualidade profunda, através de uma mente que é ativa naquilo que é a transformação do corpo. Ou seja, cruzar os 4 elementos, o corporal, o mental, o sentimental e o espiritual. Portanto, é muito mais do que decorar falas, é uma transformação interna contínua que enriquece a sua expressão, a sua presença e a sua capacidade de se emocionar. Ou seja, você cresce não só através da transformação interna contínua, como através do enriquecimento da sua expressão, da maior presença física da sua capacidade de emocionar-se, de sentir os outros e sentir-se a si. Porque mais importante do que sentir é sentir a dor dos outros, é isso que nos torna humanos. Basicamente era isto que eu vos queria transmitir aqui no fechamento de ciclo. Ainda vamos ter a última aula. Despeço-me até à próxima aula. Será a última aula, esta é a penúltima. E até lá. Fiquem bem.